Então vamos poder entender agora como é que funciona a macroestrutura. A gente vai fazer um workshop, na verdade. O que eu vou te ensinar aqui é uma oficina de texto. Nenhuma pretensão de você tentar entender o que é um texto ou, na verdade, aquilo que é propriamente dito para você, que é a estrutura temática, quantos tipos de introdução você tem, quantos tipos de desenvolvimento. Nada disso é o intuito desse curso. O intuito desse curso é que você aprenda a ler o tema, a arrancar do tema argumentos e, a partir desses argumentos, escrever um texto de excelência. Quando eu digo texto de excelência, gente, é um texto que você tire mais do que 9, 9,5, 10. De 10, obviamente. Porque o texto de excelência é aquele que você não se preocupa com a nota, porque você sabe que ele saiu muito bem feito. Aquele que a pessoa termina de escrever, entrega e fala, seja o que Deus quiser, não serve pra gente. Tudo bem? A gente vai usar Deus, mas vai usar Deus durante a confecção da nossa redação e não só na hora de você já entregar com ponto final para que ele faça milagre. Não, de jeito nenhum. A gente vai suar para tentar fazer um texto, tudo bem? Beleza? Esse suador, ele vem de uma partezinha bem importante. Repara, para quem que a gente escreve? Quem é o cara que vai ler a minha redação? Esse cara é o examinador. Esse examinador, esse cara da banca contratada para corrigir a minha redação, é esse cara que eu tenho que agradar. É a esse cara que eu tenho que mirar no meu texto e entregar para ele esse texto bem feito, bem elaborado, bem produzido. Então, quais os segredos de uma redação de excelência? Como é que eu posso construir uma redação em que eu possa pensar em, rapidamente, porque eu não tenho muito tempo na hora de estar fazendo a prova, na hora do concurso, do concurso vestibular, não tenho tempo para pensar em elucubrações, em várias partes do mundo, da vida, que maravilha. Eu tenho que fazer a leitura com excelência, escrever um texto bom para um cara chamado examinador. Pensa bem, o examinador é o cara que vai ler o seu texto. Se é para ele que você tem que entregar o texto, você faz isso com um bilhete, você faz isso com o seu pai, você vai escrever para o seu pai e você vê qual é a melhor maneira do seu pai entender aquele bilhete e executar o que você quer. Quando você está escrevendo uma carta de admissão para o serviço, se você conhece a pessoa que vai ler, você vai escrever o que lhe agrada ler. É ou não é verdade? É assim que você conquista a outra pessoa. Não tem nada de mais nisso, é só usar a inteligência. Você vai pegar o edital, você vai ler o edital e ver como é que ele quer que eu veja a redação. Eu vou te dizer aqui, eu vou facilitar a sua vida. Eu vou dizer para você como é que funciona a cabeça do examinador e como é que a gente vai construir um texto perfeito em pouco tempo, mas um texto de excelência, beleza? Vamos lá, olha só. São duas teorias completamente diferentes. A primeira, macroestrutura, em que eu ensino a você como é que se constrói a redação como um todo. A redação tem introdução, desenvolvimento, conclusão, a parte inteira. Dividir a redação em pedaços, que eu possa identificar cada pedaço desse e o porquê de ele existir. A segunda parte, a microestrutura, consiste no parágrafozinho. Como é que funciona o parágrafo? O parágrafo ele também é dividido em várias estruturas que eu vou ensinar para vocês, para que você construa linha por linha. Ao final deste curso, eu vou ensinar para vocês, com variados temas, como se constrói cada linha dessas. Ao final desse curso, você vai ver a construção de uma redação, passo a passo, em que a gente vai construindo as linhas e ela vai sair como uma redação completa de excelência. Belezinha? Vamos lá, vamos fazer ali no slide primeiro. Vai lá pra gente. Olha só. A nossa vida tá lá, redação discursiva, eu mesmo, Diego Amorim. Olha que beleza. Bonitinho esse slide, hein? Aí vai lá e coloca assim, ó. Uma frase para que a gente comece a nossa vida. Somente quem tem metas definidas, e a sua agora é passar na sua prova, e compromisso com elas, só do fato de você estar assistindo a esse vídeo, já está se comprometendo com essa meta, possui a determinação de vencer. Você tem que ser determinado para vencer. Escuta, vencer não é para qualquer um. Vencer é para um ou outro. Você tem que estar nessa fila. É a sua vez agora. Seja muito bem-vindo ao sucesso. O sucesso aqui vai se traduzir na sua nota da redação. Tudo bem? O sucesso aqui vai fazer com que se reflita na sua nota. Então você tem uma meta, você tem um objetivo a seguir, você tem a determinação, o compromisso para isso, você é determinado, perseverante e você vai conseguir o sucesso tranquilamente, beleza? E aí a gente vai passar diretamente para a construção da nossa macroestrutura. Põe lá, Ericzão! Macroestrutura.
A introdução, desenvolvimento e conclusão, então, é o meu texto por inteiro. Isso que você está vendo é um texto de concurso, é um texto construído para uma análise, né? Foi nota 10. Eu não quero que você leia, obviamente, isso é só um enfeite aí do slide, mas a gente vai começar a nossa macroestrutura justamente da introdução, que é nada mais do que a apresentação do texto. Como assim, professor? Deixa eu te ensinar. A apresentação do texto significa dizer o seguinte: a minha introdução é aquilo que eu vou apresentar o texto para o meu leitor. Então, todo o meu texto tem que estar nele. Como assim, professor? Naquele parágrafozinho inicial, tudo o que você disser na redação tem que estar nele. Por isso que há fugas ao tema direto. O que é fuga ao tema? Se você se propõe a fazer 3 argumentos e durante o caminho faz 2, você fugiu do seu próprio tema. Parcial. Se você propõe fazer 2 argumentos e ao final fez 3, 4, você também fugiu dos seus objetivos escritos lá na sua introdução. A introdução é a demonstração do que você vai tratar no seu texto, de como você vai argumentar, de como você vai construir o texto para que ele seja excelente. Então põe lá para mim. Olha só, ele diz assim: a apresentação do texto, ela consiste em colocar para mim o assunto, colocar para o examinador ler a sua tese e colocar para o examinador ler os argumentos. Professor, assim eu vou acabar fazendo o tempo todo, eu vou acabar lendo tudo para o cara. O tempo todo eu estou entregando o meu texto para a pessoa. Na verdade, não funciona assim, não. Vamos para cá, né? Para ele ficar vendo ali. Quando eu entrego para o cara assunto, tese e argumentos na minha aulazinha, na minha partezinha de introdução, o que eu estou propondo a vocês é que você escreva com linguagem geral, numa linguagem abrangente, expositiva, só coloca para a pessoa o que ela precisa saber que vai estar presente no seu texto. Vamos bem longe? Vamos colocar lá se o tema é legalização do aborto. Então, o seu assunto é a legalização do aborto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Assunto, legalização do aborto. E a tese é que você é contrário à legalização do aborto. Tese contrária a ele. Você vai dizer o que para você? Você vai colocar lá na introdução assim, ó. Presta atenção. A legalização do aborto é um crime no Brasil. Ponto. Você já indicou o assunto, legalização do aborto, e indicou sua tese, que é um crime no Brasil. Você é contrário. Aí logo depois você vai colocar os argumentos. Por que você acha um crime? Você vai colocar a legalização do aborto é um crime no Brasil, seja religiosa, moral ou fere o Estado Democrático de Direito, fere a legislação brasileira. Ponto. O que você acabou de fazer? Você entregou os argumentos para a pessoa, só que você não os explicou. Na hora de você escrever a introdução, não entrega o ouro para o bandido. Você só fica com a introdução daquilo que é geral, abrangente. Eu não gosto dessa palavra não, mas vamos usá-la. É um panorama do seu texto inteiro. E aí, numa linguagem mais abrangente, uma linguagem mais solta, você empurra os argumentos para a pessoa que vai ler sem explicá-los, obrigando essa pessoa a passar para o próximo parágrafo. Que é quem? Põe lá no slide para nós. O argumento agora vem dentro dos desenvolvimentos. O desenvolvimento da explicação dos argumentos é o momento em que você vai fazer com que os seus argumentos sejam explicados um a um, ponto a ponto, item a item. Na verdade, é o momento em que você vai fazer com que a pessoa que esteja lendo, ela possa entender profundamente cada um dos pontos que você citou na introdução. Este momento é o momento em que você vai dar para o examinador o seu conteúdo, a sua versão do fato. É quando você vai explicar, exemplificar, você vai especificar, você vai dar conceitos, se for pedido isso. É muito difícil eles pedirem conceito, a não ser que a prova seja bastante específica. Quando o tema é geral, você vai ter, geralmente, que o cara coloque apenas a explicação de o porquê que aquele argumento está fazendo aquela parte ali. Tudo bem? Significa dizer, sabe o quê? Significa dizer o seguinte: se você tem um argumento, religião, por exemplo, na nossa legalização do aborto. Quando o cara fala religião, ele vai ter que explicar como é que a religião faz para impedir a legalização do aborto. Você vai falar, olha, olha não, né? Você vai falar, o povo brasileiro, extremamente religioso, e essa religiosidade impede que se aceite o aborto como uma prática natural. Ponto. A vida é uma dádiva divina, sendo essa dádiva dada por Deus, somente tirada por ele, dizem os religiosos.
Portanto, a prática do aborto se torna contrária às crenças da maioria da população brasileira. Ponto. Não entrei no mérito, não citei Jesus, não falei no Alcorão, não falei absolutamente nada. Eu disse que a religiosidade, o sentimento religioso impede que se pense na legalização do aborto e disse por quê. Só expliquei isso. Isso é argumentar. Isso é fazer com que você consiga pensar num tema qualquer, argumentando e explicando cada um dos pontos que você mesmo propôs. É óbvio que eu não vou propor ali um tema que eu não conheça. Então, na explicação dos argumentos, eu coloco lá assim, argumento A. Aí o cara aparece lá com o argumento A, que é a minha religião. Argumento B, que é a minha, no meu caso, no nosso caso aqui de legalização do aborto, o argumento B nada mais é do que aquele argumentozinho que a gente colocou como moralidade. E o argumento C, que também faz parte do nosso ideário, lá na legalização do aborto, nossa ideia, funciona como a parte de Estado Democrático de Direito, legislação. As leis brasileiras proíbem o aborto. Ponto. Beleza. O que você vai fazer agora? Põe no slide aí pra mim. Sorriso. Obrigado. E aí, o cara vai lá e faz o seguinte. O que eu vou explicar para você é o seguinte. Argumento A, argumento B e argumento C, eles são o que nós chamamos, ou que eu chamo, de tópicos. Que quem cria esses tópicos é você. Esses tópicos criados, tópicos A, B e C, cada um em um parágrafo diferente. Então eu vou dizer que esse aqui é o primeiro parágrafo do meu desenvolvimento, esse é o segundo parágrafo do meu desenvolvimento e esse é o terceiro parágrafo do meu desenvolvimento. Eu não misturo os parágrafos. Pensa no examinador. Olha bem a cabeça do examinador e vê se ele é suficiente para aguentar o seguinte. Repara, veja se ele é possível que veja a sua redação e que você ponha um tema qualquer, vamos trocar, segurança pública, né? Os problemas da violência urbana no Brasil. E aí, um dos argumentos que você tem é o problema do aparelhamento do Estado, ou que o Estado não investe, é um Estado corrupto. Então, o primeiro problema, o primeiro argumento seu é o Estado. E o segundo argumento, que é o argumento B, é a sociedade. Pronto. No primeiro argumento, o Estado, você vai falar assim que o Estado, então, é culpado também de ser omisso quando o aparelhamento das tropas, o seu treinamento dos policiais, a integração entre as polícias, a integração das inteligências, a troca de informações entre as agências de inteligência no próprio país. Isso impede o combate do crime organizado, gerando a violência urbana. Beleza, ponto. No argumento B, você vai falar da sociedade, que a culpa também é da sociedade por uma sociedade mais omissa, menos educada, é uma sociedade que permite ir sem denunciar, sem ir atrás dos seus direitos, sem cobrar os seus direitos, bom, até as manifestações passadas aí, sem ir atrás dos seus direitos, você vai falar que essa aí é a sociedade. Ótimo, na cabeça do examinador, o Estado, a sociedade. Se você misturar os temas, misturar os argumentos, pegar o argumento A e B e achar que um tem tudo a ver com o outro, você vai falar, o Estado é culpado nisso, a sociedade naquilo. O Estado é culpado nisso, a sociedade naquilo. Você está construindo um texto bagunçado. O examinador, na hora de procurar a lógica, a coerência no seu texto, ele vai encontrar a bagunça. Lembrando que cada um dos argumentos que está aí são argumentos de linguagem específica, explicativa. São argumentos de linguagem que vão fazer com que o leitor do seu texto, no nosso caso aqui, o examinador, possa entender o porquê daquele argumento está ali. Você tem que botar claro na sua cabeça por que o argumento está lá. Se eu falo de violência urbana, o que o governo tem a ver com isso? Você vai lá e explica por quê. Claramente, é como se você estivesse escrevendo para um retardado. Você vai escrever para alguém, o examinador é um retardado. Então, como é que você explicaria para um retardado que o governo tem culpa na violência urbana? Como é que você falaria? Você não falaria assim, ó, o governo tem sua parcela de culpa na violência urbana. No momento em que não aparelha os seus policiais, não os treina de maneira eficiente, é omisso na compra de materiais, armamento e também na ligação das inteligências e das trocas de informações, o Estado peca no combate ao crime organizado. Você está fazendo isso para um mongoloide. É assim que você tem que fazer. Beleza? Tranquilo? Dúvida? Põe lá no slidezinho para a gente ver outra parte.
A outra parte qual é? O final, então, dessa partezinha é a conclusão, que para alguns a conclusão é a mais difícil de fazer. Por que é a mais difícil de fazer? Olha para mim aqui, olha para mim, eu tenho um amigo meu que fala, vem em mim, ó, vem em mim é sacanagem. Eu vou falar, põe aqui, não, também é sacanagem. Olha para mim, põe aqui direto, escuta, devagarzinho, presta atenção. A conclusão é aquele fato que o cara já leu o seu texto na sua introdução, sabe o que você vai falar, viu a explicação inteira do que você vai falar, e no final, quando você for fechar, você vai parecer que você está falando tudo de novo, que é a terceira vez que você vai tratar disso. Na verdade, a conclusão, gente, ela nada mais é do que o fechamento de todas as ideias. É como se você falasse assim, na introdução você falasse, olha, esse é o problema. Aí no desenvolvimento, viu, o problema é assim, o problema é assado, o problema é desse jeito, o problema é daquele outro. Aí na conclusão, viu como o problema era esse mesmo? Então é uma repetição, o nome disso a gente chama de progressão textual. Progredir no texto até chegar na conclusão, em que você fecha as ideias inteiras. Então você vai resumir. Eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Sabe qual é a proposta? Põe lá para mim. Qual é a proposta que eu devo fazer para vocês? Está aí, ó. É a afirmação da tese, é a 1, e a apresentação das soluções. Ô, gente, deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Presta atenção. Não liga não, porque esse aparelhinho aqui na mão de um jumento, gordo, mas jumento, ele dá problema no problema. Vem cá, devagarzinho. Se eu disser assim para você, você vai ter que apresentar soluções. A solução A, B e a solução C, numa linguagem geral e abrangente de novo. Não reafirma a tese só. Você não apresentou um problema, legalização do aborto, sabe o que você pode fazer? Você pode propor soluções. Tudo no mesmo parágrafo. Você pode dizer assim, a legalização do aborto, portanto, não é a única saída para os que creem que o aborto é sua única solução. Você pode deixar o filho com a adoção legal, a entrega para o filho para casais que não podem ter filhos e participação em programas sociais ou programas psicológicos de ajuda a menores, né, em caso de gravidez, colégio e tal. Você pode falar de políticas públicas voltadas para isso, para que não se engravide mais. Você pode colocar lá soluções A, B e C, explicando a solução para você. Você pode colocar ali, sem fazer outros parágrafos, expor 3 soluções. Ao expor as soluções, o que você faz? Você dá a dica para a pessoa. Não explique as soluções. Ah, o aborto tem a solução de adoção. Aí explica o que é. Não. Você só põe, tem a adoção, a doação do filho a casais que não podem ter filhos e a participação em programas de políticas públicas de ajuda a adolescentes e mulheres, né, para não ter mais filhos. Ponto. Isso é dar soluções, beleza? No próximo bloco, vai e volta, a gente vem com microestrutura, beleza?